Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história do maníaco do parque. Bom, eu não sei se vocês viram, mas lançou recentemente o filme O Maníaco do Parque, da Amazon Prime. E eu fui convidada para uma sessão especial que aconteceu no cinema. E eu vou fazer um vídeo, depois desse, contando como que é a história do filme, que é um pouco diferente da história real. Mas no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história real do Maníaco do Parque. Tudo começou em 1998, no Parque do Estado, em São Paulo, quando um menino estava soltando pipa e a pipa dele meio que entrou no meio do mato ali e ele foi procurar essa pipa. Só que o que ele achou não foi apenas a pipa, mas sim um corpo. Sim, o corpo de uma mulher. Ele estava de bruços, meio que ajoelhado, enfim. A polícia foi chamada, obviamente, e viu que a mulher estava despida, com sinais de violência. Depois de muitas análises, eles identificaram como uma mulher chamada Selma. A Selma, ela tinha apenas 18 anos e a polícia constatou que ela foi estrangulada com um cadarço. O que aconteceu foi que a Selma, ela tinha ido tratar de umas burocracias, que ela tinha sido demitida. Isso foi no dia 3 de julho. E nunca voltou pra casa. No dia seguinte, a irmã dela recebeu um telefonema dizendo que a Selma ela tinha sido sequestrada e que o sequestrador queria R$1.000 de recompensa e que ele ligaria mais tarde pra dizer os detalhes. Só que ele nunca ligou. E aí, algumas horas depois, o corpo da Selma foi encontrado. E como eu disse pra vocês, tinham sido estrangulados, só que tinha também marcas de violência sexual. Ela tinha apanhado bastante e tinha marcas de mordida por várias partes do corpo. A polícia achou que fosse um caso isolado de raiva e enfim. Mas 2 dias depois, um homem, ele tinha colocado armadilhas de passarinho ali no parque. E quando ele foi checar essas armadilhas, ele achou mais 2 corpos. E bom, como vocês podem imaginar, o modus operandi era o mesmo. As vítimas estavam sem roupa, machucadas, em posição assim, abaixada, com muitas marcas de violência. Então a polícia começou a entender que aquele era o mesmo assassino. E ele não era mais apenas um assassino isolado, como um serial killer, que pra quem não sabe, é um assassino em série. Ou seja, ele faz mais de uma vítima da mesma maneira, com o mesmo modus operandi, que é o mesmo modo de agir, digamos assim. As autoridades, elas começaram então a mapear onde que tinham acontecido aqueles crimes, de acordo com os locais onde eles encontraram os corpos, que era no Parque do Estado. E assim, começou a sair no jornal que tinha um assassino que matava mulheres de tal maneira e que essas mulheres todas se pareciam. E aí, uma moça chamada Lígia ligou pra polícia e disse que a prima dela tinha desaparecido. O nome da prima dela era Raquel e ela batia ali com a descrição das vítimas anteriores. E ela conta pra polícia que a prima dela, antes de desaparecer, ligou pra ela e disse que um homem havia abordado ela na rua e dito que ela tinha rosto de modelo, que ele fazia parte de uma agência, ele era fotógrafo, e que a modelo tinha furado ali no dia das fotos e tava tudo pronto. A marca tinha os dias pra entregar as fotos prontas e não tinha ninguém pra fotografar, e ela ganharia dinheiro com isso, ela ganharia um cachê, e ele tava convidando ela pra ser essa modelo. A prima dela disse que não era pra ela ir de jeito nenhum, que isso era muito perigoso, ela não conhecia esse homem, e ela disse assim: verdade, não vou. O problema é que ela nunca voltou pra casa. E a prima dela falou o seguinte: olha, pra ela ter ido com esse homem, primeiro, ela confiou nele, né? Ele parecia ser uma pessoa confiável e ela gostava de homens morenos e de um bom porte físico. Então a polícia começou a juntar essas informações e colocou meio que um retrato falado no jornal de um homem moreno. Depois de sair no jornal sobre o que tinha acontecido com a prima da Lígia, né, com a Raquel, que foi abordada por um homem que queria uma modelo e etc. Muitas mulheres começaram a ligar para a delegacia dizendo que tinha acontecido a mesma coisa com elas. Só que um telefonema em especial chamou a atenção da polícia. Essa vítima, ela não quis se identificar, mas ela disse que aconteceu exatamente a mesma coisa com ela. Um homem abordou ela ali na mesma região que ele sempre abordava as vítimas, perto do metrô, enfim, e disse que do cash, né, que ela receberia um dinheiro para ser modelo, exatamente o perfil que a marca estava procurando e que a modelo da marca tinha furado, tava tudo pronto, só esperando para as fotos serem feitas. A mesma coisa que tinha falado pra prima
prima da Lígia, a Raquel. E aí ela disse que não aceitou, ela tava passando por muitos problemas conjugais, ela não tava com cabeça pra isso, e ele continuou insistindo. Ela começou a ficar estressada com aquela situação e ela falou pra ele que ia chamar a polícia, então ele deu o cartão dele pra ela e ele disse que o nome dele era Jean e que se ela mudasse de ideia, ela deveria ligar pra esse número e pedir pra falar com o Jean. Ela deu o número que tava no cartão para a polícia e a polícia rastreou até uma empresa de motoboys e foi até lá. Chegando lá, o dono falou que não tinha nenhum funcionário chamado Jean, mas que tinha um funcionário que combinava com a descrição que eles estavam dando ali, que o nome dele era Francisco de Assis Pereira e que uma coisa esquisita tinha acabado de acontecer. O Francisco, ele tinha deixado uma carta pro chefe dele do lado de um jornal que tinha um retrato falado, que era a cara dele, que estava escrito Maníaco do Parque, e era o retrato falado do Francisco. E nessa carta, o Francisco só falava que sentia muito por estar saindo de repente sem avisar, que ele era muito grato pelo emprego e tal, mas não explicava mais nada. Então a polícia teve certeza de que o assassino, o maníaco do parque, era o Francisco de Assis Pereira e que ele estava oficialmente desaparecido. A polícia fez várias buscas ali no local, porque ele morava ali no local dos motoboys, e achou no cano ali do vaso sanitário a identidade da vítima, Selma. Ele tinha tentado se livrar daquela identidade ali. Esse patrão do Francisco também contou pra polícia que não era a primeira vez que a polícia batia ali atrás dele. Tinha acontecido um incidente há algum tempo, que foi o seguinte: Isadora, ela tinha desaparecido, uma moça de 18 anos tinha desaparecido, e a polícia tava procurando por ela, obviamente. O cheque dela, no nome dela, tinha sido usado numa loja de patins. Rastrearam ali quem foi que usou o cheque e era o Francisco. Então a polícia foi bater lá, procurando o Francisco pra perguntar por que ele tava usando o cheque da Isadora e cadê a Isadora. O Francisco disse que era namorado dela e que não sabia onde ela estava, mas que ela tinha dado os cheques pra ele. E como a polícia não tinha provas nenhuma de que tinha acontecido um crime com a Isadora, ela estava apenas desaparecida, eles não puderam fazer nada a respeito do Francisco. E depois disso, a polícia resolveu então colocar a foto do Francisco no jornal como o maníaco do parque. E aí as pessoas começaram a saber quem era realmente a identidade, porque um retrato falado pode ser qualquer pessoa parecida, enfim. Mas aí a foto dele foi parar no jornal. Francisco de Assis Pereira, ele nasceu no dia 29 de novembro de 1967, em Guaraci. Ele teve uma infância meio bizarra. Ele foi abusado pela tia, ele sofria maus tratos, ele teve algumas experiências esquisitas na vida dele, inclusive com uma mulher que eles disseram que era uma mulher gótica que tentou arrancar o membro dele com os dentes e isso deixou ele meio doido, meio traumatizado. Ele também chegou a pensar que ele era homossexual e começou a se envolver com homens para poder testar ali se ele gostava ou se ele não gostava. Então o Francisco, ele não era muito normal da cabeça, não. Ele fazia umas coisas assim por conta da infância dele que foi esquisita. Ele foi abusado pela tia, foi molestado, ele acabou ficando um pouco louco. A polícia descobriu também que um pouco antes ele teve um relacionamento com uma travesti e que ele simplesmente espancava essa mulher. Tipo, ele espancava ela, ele humilhava, ele torturava psicologicamente. Então, a polícia viu que ele já tinha um histórico esquisito de bater, né? Já que as vítimas dele foram encontradas torturadas, com marcas de espancamento, enfim. Então a polícia meio que ligou assim, tipo, ele já tem um histórico de agressão. Ele também era conhecido como Chico Estrela, porque ele era um patinador excelente, que inclusive participava de competições de patins. Então ele era, tipo, famoso no mundo do patins como um competidor. Bom, a polícia começou uma busca, assim, alucinada pelo Francisco, pelo país inteiro, durante 23 dias. Inclusive chegou a seguir pistas do paradeiro dele até o Paraguai e Argentina, mas não achou nada. Até que no dia 4 de agosto de 1998, a polícia do Rio Grande do Sul recebeu um telefonema que uma família de pescadores tinha avistado o Francisco ali na região. Então a polícia foi até lá e conseguiu prender o Francisco. Tá, mas como que era o modus operandi dele? Porque, tipo assim, ele não era uma pessoa fisicamente bonita, muito pelo contrário. E como é que ele conseguia atrair essas mulheres? Bom, um traço da psicopatia, que foi algo que foi
afirmado que o Francisco tinha é que ele consegue convencer as pessoas, ele falava exatamente o que elas queriam ouvir, e ele disse que as vítimas dele, ele procurava mulheres que estavam em momentos frágeis, mulheres que estavam andando na rua de cabeça baixa, triste, tipo assim, sabe? Sem gosto pela vida, mulheres que estavam, assim, passando nitidamente por algum tipo de problema psicológico. Ele falava para essas mulheres, como eu disse pra vocês, ele era um fotógrafo de uma empresa de cosméticos muito famosa. E a modelo não tinha ido ali, e ele tava desesperado procurando uma nova modelo pra tirar aquelas fotos que precisava ser, tipo, pra agora, e que elas se encaixavam naquele perfil que ele tava procurando. Então, ele levava as vítimas até o parque do estado, ou na moto dele, ou de transporte público. Então, elas iam por livre e espontânea vontade, sendo enganadas, achando que elas iam fazer parte de um projeto ali pra ser modelo e queriam ganhar dinheiro. E ele dizia também que eram mulheres claramente de baixa renda e que aparentemente precisavam de dinheiro, estavam passando por alguma dificuldade. Então, ele falava que elas iriam ganhar um cachê de R$1.500, e R$1.500 é muita coisa hoje, imagina, em 1998. Então, elas iam. Só que eu fico pensando aqui comigo. O Francisco, ele era esquisito, como eu disse pra vocês. Ele era feio, esquisito. E ser abordado na rua por uma pessoa dessa devia ser um pouco assustador. Então ele sabia mirar justamente nas vítimas que estavam frágeis ali, psicologicamente, sentimentalmente. Porque ele sabia que se ele mirasse em alguém que tava ali saudável mentalmente, ele sabe que não daria certo aquilo. Seria muito esquisito. Mas ele mirava justamente nessas. Ele dá ênfase quando ele fala que elas estavam andando de cabeça baixa e visivelmente tristes, abatidas. Ele ia direto nessas vítimas. E aí, beleza, ele levava elas de moto ou de transporte público e falava que as fotos seriam feitas ali dentro da floresta, ali no parque, que seria uma coisa mais natureza e tal. E quando eles estavam na trilha pra chegar ali no local, ele atacava essas mulheres, espancava elas e usava ou o cadarço ou o cinto da vítima, depende do que ela estava usando, para poder estrangular ela e deixava ela ali. Algumas vítimas, inclusive, ele, segundo a polícia, a investigação da polícia, ele mostrou cadáveres anteriores para elas, tipo assim, olha, matei essa daqui. Depois de espancar, óbvio, antes de matar, ele mostrava para elas os cadáveres de outras vítimas. E então era por isso alguns cadáveres foram achados em pares. Porque ele mostrava pra vítima outro cadáver, matava ela e deixava ali os dois corpos. Então, a polícia diz que por isso alguns cadáveres foram achados em pares. Bom, quando a polícia chegou até o Francisco, prendeu ele, perguntou, por que você fez isso? Ele falou que não tinha sido ele, de jeito nenhum. E aí a polícia perguntou, se não foi você, por que você fugiu? Ele falou, apareceu foto minha no jornal no Brasil inteiro, as pessoas estavam aterrorizadas, e eu fiquei com medo delas me acharem e me lixarem. Essa foi a desculpa dele. Como eu disse pra vocês, ele era um psicopata, ele sabia exatamente o que dizer. E aí ele falou, você vê a minha foto no jornal, me acha na rua falando que eu matei, fiz tudo isso com essas mulheres. Você acha mesmo que essas pessoas iriam me levar até a polícia? Claro que não, elas iam me matar. E eu não ia ter chance nenhuma, porque elas não iam acreditar se eu falasse que não tinha sido eu. Então eu resolvi fugir. E aí a polícia ficou, A polícia já sabia que ele era um psicopata, né? Que ele sabia exatamente o que dizer. Mas um tempo depois, ele resolveu confessar. Inclusive levou a polícia para locais onde tinham outras vítimas que a polícia não tinha encontrado. Como se ele tivesse feito uma coisa assim maravilhosa, tipo assim, vamos lá ver. Falava, aqui eu fiz isso, aqui tá o corpo da fulana, da ciclana, porque ainda já tinham corpos que estavam só o osso. Só pra vocês terem noção. E a polícia não tinha encontrado. Então ele tava super orgulhoso, mostrando pra polícia onde ele tinha feito as coisas e onde ele tinha enterrado alguns corpos. Teve o julgamento dele, ele foi condenado por matar 7 mulheres, mas a polícia acredita que ele matou umas 11 por aí. E foi acusado de 9 estupros. E também por roubo, ocultação de cadáver, muitas outras coisas. O total da pena dele foi 286 anos. Mas a gente sabe que no Brasil, o máximo que uma pessoa pode ficar presa são 30 anos. E aí que vem uma polêmica absurda, que é o seguinte. Depois de fazerem vários estudos, né, com psiquiatras, psicólogos, analistas, enfim, chegaram à conclusão de que o Francisco, ele é um psicopata e ele não tem remorso. Então, assim, se soltar ele na rua agora, ele vai matar de novo e ele não vai se arrepender e vida que segue, ele nunca vai mudar.
Nunca vai mudar. Essas foram as palavras exatas usadas pelos especialistas. E aí, que em 2028 completa 30 anos de prisão. E o Francisco vai ser solto em 2028. Esses especialistas falaram o seguinte: olha, no momento que ele for solto, ele vai matar de novo. E aí faz o quê? Então, assim, o Ministério Público tá tentando, já tem um tempo, entrar com recurso e dizer assim: olha, não tem como a gente soltar esse homem. Não tem condições nenhuma de soltar ele. Beleza, deu 30 anos, mas ele não é normal. Ele não é uma pessoa que se arrependeu, ele não é uma pessoa que não vai mais fazer isso. Ele vai fazer. Já foi comprovado várias vezes por exames psicológicos. Ele não se arrepende e ele vai fazer de novo. Ele tem impulsos que vão levar ele a fazer isso de novo. E aí que tá uma treta isso daí. E bom, como eu disse pra vocês, saiu o filme agora na Amazon Prime, tá disponível. E eu espero muito que esse filme, ele sirva pra alertar as pessoas do que tá acontecendo e que esse monstro pode ser solto em 2028 e que isso ganhe mais repercussão para que as pessoas façam barulho o suficiente para não soltar esse homem, porque ele vai matar de novo. Ele vai. E não tem nada que a polícia possa fazer. E, enfim, eu vou fazer um vídeo, como eu contei pra vocês, contando a história do filme, que é um pouco diferente, e o que eu achei. Bom, gente, essa é a história do Maníaco do Parque. Bizarra. Totalmente bizarra. Um serial killer brasileiro. E como eu disse, ele vai ser solto em 2028, ele tá vivo. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok. Indica meu canal pra mais pessoas. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Tá bom? Se você já conhecia esse caso. E a gente se vê num próximo vídeo.